Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é eterno, poderoso. Todo tempo o Senhor cuida de nós. É bom quando nós fazemos uma entrega sincera a Deus e confiamos no seu poder, na sua infinita graça. Sabemos que o Senhor é aquele que zela pelas nossas vidas. Estamos vivendo um tempo onde o amor está escasso, o amor está faltando, onde os crentes, de fato, que era para amar, que era para poder se unir, ser um povo, está havendo um grande diferencial. E nós precisamos lembrar da carta que o Senhor mandou à igreja de Éfeso. Carta esta que falava sobre a igreja que estava sem amor. Tinha que, às vezes, defendemos só aquilo que nos apraz. Às vezes queremos defender aquilo que nos agrada, aquilo que está diante de nós. Nós precisamos, de fato, ser um povo mais unidos, um povo de oração, um povo compromissado com a verdade, um povo que busca a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O Senhor disse lá no livro de São João, capítulo 15, no verso 12, que ele diz que entregou um novo mandamento. E esse novo mandamento é para que cada um ame uns aos outros. Esse amor, irmão, ele provém acerca da sinceridade, do compromisso, da humildade, da obediência, da sinceridade, onde nós passamos a cumprir as nossas responsabilidades diante de Deus. Cada um de nós temos uma chamada da parte do Senhor, porém, a tua chamada, se é cantar, louve, se é orar, clame, se é pregar, fale, mas o que é certo? Se a tua chamada foi ministerial, obedeça. Procura obedecer cada qual no seu lugar, para que Deus possa abençoar nossas vidas. Há uma ordem que o Senhor tem colocado na vida de cada um de nós. E a verdade é que nós precisamos, de fato, estar unidos nesse mesmo propósito. Há um desentendimento muito grande no mundo em geral, onde as pessoas, cada um quer ter uma interpretação. A Bíblia é uma só, meu irmão. E a Bíblia, com certeza, vai ser perseguida, porque é bíblico. E ela será tirada de nós. Isso é uma perseguição. E nós precisamos ter amor uns com os outros, estar unidos, para que nós possamos defender essa bandeira que é a palavra de Deus, a nossa salvação, a vida eterna, a nossa fé, os nossos princípios dentro da palavra de Deus, porque enquanto nós buscarmos aquilo que nos interessa fisicamente, materialmente, estamos perdendo espiritualmente diante de Deus. O certo é que nós devemos defender a palavra de Deus. Nós olhamos para a vida dos nossos mártires, a vida daqueles que aceitaram Jesus no passado, os exemplos da vida deles, que era uma dedicação com a obra do Senhor. Infelizmente, as pessoas não estão investindo
na obra do Senhor, mas estão criando para si mesmo seu próprio império, seu próprio poder. Defende aquilo que está simplesmente apraziguando a si próprio, aquilo que está agradando a si mesmo, tudo para defender o que é material. Quando na verdade a igreja do Senhor, ela precisa defender a palavra de Deus, os critérios que estão criando para poder vir contra o Evangelho de Jesus. Até existem pessoas usando a Bíblia para ir contra a Bíblia, para ensinar aquilo que é inadmitível. E nós precisamos entender uma coisa, que se o povo de Deus não se despertar e abrir mão da vaidade, do pecado, para poder compreender acerca do Evangelho, vai entender muito bem que há uma falta muito grande em nosso meio. Há muitas pessoas que estão defendendo o que é seu. Não estão indo pela palavra de Deus defendendo o Evangelho. Corre atrás daquilo que é seu. Infelizmente está andando as coisas dessa maneira. E nós precisamos, queridos irmãos, nós precisamos de fato procurar defender a palavra do Senhor. A igreja de Éfeso era uma igreja sem amor, mas uma igreja que também tinha batalhado. A Bíblia fala desta maneira: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não tendes de sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem apóstolo e não são, e tu achastes mentirosos. E nós temos percebido isso, irmão. A quantidade de pessoas que dizem ser cristão, que dizem pregar a palavra, que dizem dizer de Deus, ser de Deus, como de fato estão distantes da verdade por defender aquilo que é seu, defender apenas o que é seu, que lhe apraz, mas ninguém está brigando. A falta de pessoas que existe. Mas pode dar uma desculpa de coronavírus, pode dar uma desculpa de alguma doença ou coisa assim, mas não foi isso que está acontecendo. O que nós estamos tratando já vem há muitos anos. Há muitos anos que o povo não sai mais para evangelizar. Há muitos que as pessoas veem as pessoas perecerem desviados do caminho do Senhor. Há muitos que veem as pessoas saindo da presença de Deus, mas não se importam mais. Pelo contrário, traz um evangelho falso, mentiroso, para poder assegurar as pessoas dentro da igreja com mentiras, quando na verdade devemos pregar a verdade. Não adianta ensinar errado para que o povo aprenda errado. Temos que ensinar o que é verdadeiro para poder desfazer as obras do diabo. A igreja de Éfeso tinha pessoas no meio delas que eram mentirosas, mas como aqui existiu aqueles que defendeu a palavra do Senhor, aqueles que eram sinceros, aqueles que realmente amavam a Deus, encontrou mentirosos e provou para eles que estava na mentira. Hoje nós vimos na mesma situação. O que o Senhor diz assim: eu tenho porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade, primeiro amor. E quando nós amamos a Deus, nós temos vontade de servir, vontade de orar, vontade de ler, vontade de sair no campo, vontade de ajudar, vontade de cumprir aquilo que o Senhor tem ordenado para nós. Mas infelizmente, o mundo, cada vez mais que passa, a influência, as fábulas, a iniquidade, ela aumenta e as pessoas se distanciam. Há muitas pessoas fracas na fé, que tomam suas decisões por si mesmas sem orar,
sem buscar ao Senhor, sem acreditar que Deus possa responder. Talvez esperam que Deus desça do céu, mostre um anjo, alguma coisa, para chamar a atenção, para poder dizer alguma coisa a respeito do que o Senhor quer fazer, né? Mas as pessoas estão divididas, as pessoas estão duvidosas, as pessoas estão desacreditadas, apenas confia em si mesmo, e confia no seu salário, confia no seu emprego, confia na sua noiva, confia na sua namorada, confia no seu marido, na sua esposa, apenas acredita no material, mas esquece o espiritual. E as almas estão perecendo, as almas estão chorando, gemendo, necessitando, né? Todo dia nós passamos por pessoas que estão longe dos caminhos do Senhor. E quando nós passamos, não falamos do Evangelho, não falamos de Jesus. Até mesmo dentro da família, encontramos em falta para poder falar para ele acerca de Jesus. Então o amor está esfriando e o Senhor está triste com isso. Pelo contrário, dentro da própria igreja, o que está acontecendo? Enquanto devemos amar, enquanto devemos estar unidos, enquanto devemos cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres, os povos estão divididos, os povos estão andando ao contrário, andando contramão, procurando estar duvidando de um, está duvidando de outro, está tirando questões loucas, entrando em questões loucas para poder desacreditar no seu próximo, no seu irmão. A falta de amor cresceu, meu irmão. As pessoas aprendem apenas aquilo que vai lhe apraziguar, quando na verdade o povo de Deus precisa estar unidos, compromissado com a verdade, para poder falar daquilo que agrada ao Senhor. A Bíblia diz que João, aquele que foi levado à ilha de Patmos, era considerado o apóstolo do amor. E nós precisamos de fato ter amor, sofrer por amor à palavra de Deus. Porque as pessoas estão pregando o Evangelho, onde se dizem que o Evangelho é apenas amor, e o Evangelho não traz tristeza, não traz sofrimento. Meu irmão, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. O próprio Jesus disse que no fim dos tempos a igreja ia ser perseguida, o povo ia sofrer por amor ao Evangelho. Há uma necessidade de que cada um possa sofrer pela palavra de Deus e acreditar no poder de Deus, saber que o Senhor zela pelas nossas vidas. Ai de nós que acreditamos apenas naquilo que vem agradar apenas a nós. Ai de nós que apenas acreditamos que o passeio é suficiente, que a curtição é suficiente. Ai de nós que acreditamos que a nossa casa bem bonita é suficiente, que o nosso carro bem bonito, o dos melhores, é suficiente. Ai de nós, porque o Senhor tem reservado para nós o melhor. O Senhor tem reservado para o seu povo o melhor. E cada um de nós sofremos nesta terra. Cada um de nós passamos por luta, seja por enfermidade, seja por desemprego, seja por uma situação difícil, algum problema. Mas há um joelho que podemos dobrar. O Senhor deu o joelho para isso, para que nós possamos dobrar e falar em oração para Ele, acreditar que o Senhor dá a solução. Mas nós estamos vendo que tudo isso está andando contramão, que as pessoas apenas defendem aquilo que lhe apraz. E devemos acreditar, meu, confiar no Senhor. Defenda o Evangelho. Alguém está próximo a você que você tanto ama, mas está fazendo errado, fale, chame atenção, oriente e diga para ele. Pode até ser mesmo seu pastor. Se for, cabe a mim também essa responsabilidade. Se eu estou fazendo errado, eu posso ser cobrado. Porque o que nós temos que fazer é o certo. Nós não podemos fazer errado, temos que defender o Evangelho. Mas se eu vejo a minha esposa está em falta,
e eu não falar, mas porque eu amo ela e deixo a coisa errada acontecer, então errado sou eu. Se eu vejo a minha filha está fazendo errado e eu não falar, o errado sou eu. Então nós temos que chegar junto e poder fazer as cobranças para que as pessoas possam, não que venha gerar uma fofoca, não é questão de fofoca, é questão de correção dos nossos. A vida do próximo não te interessa, viu? A vida das pessoas não te interessa. O que interessa é a mim, é a minha família, é defender o Evangelho, é ajudar o meu irmão na igreja a se levantar, mas com sabedoria, não gerar como fofoca, como contenda, mas trazer com amor, trazer o conhecimento da verdade, para que aquele irmão ele seja ganho para o Evangelho. Tem muitas pessoas que estão agindo precipitadamente, agindo com diferencial, e nós precisamos acordar. Precisamos entender que o fim dos tempos está aí. Tem muita coisa acontecendo no mundo atual. E necessário é que nós possamos procurar fazer o que é correto, né? Os olhos do Senhor como chama de fogo, Apocalipse 1, versículo 14. Os olhos do Senhor veem em todo lugar, veem todas as coisas. Quem pode fugir da presença do Senhor? Quem pode se esconder da presença do Senhor? Ninguém. Então são muitas pessoas ricas, poderosas, abrem igreja, muitas igrejas. Eu não sou contra, irmão, não é questão de ser contra, mas é entender o que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo está sendo de Cristo ou minha? Ou eu que sou o dono da igreja? Quem é o cabeça da igreja é Cristo, então eu tenho que saber defender o que é de Cristo e fazer a coisa que é correta. E os olhos do Senhor estão alcançando todos esses campos, porque há muita gente, irmão, que estão fazendo as coisas ao contrário. Quando o Senhor vier, vai pegar muita gente de surpresa, muitas pessoas longe, distanciadas da verdade. Há uma combinação de acordo com o pecado. As pessoas próximas ao pecador, mas não diz que ele é um pecador, eles que se convertam ao pecado. Pelo contrário, as pessoas fazem amizade, acreditam na pessoa, dá voto de confiança, está lado a lado, está distante de Deus. E o Senhor está triste com isso. É preciso que haja uma convenção nos corações, para que as pessoas entendam o que é servir a Deus e combater de fato o pecado e viver na presença do Senhor Jesus. O mundo jaz no maligno e nós precisamos acordar para a realidade. A igreja de Cristo precisa entender que estamos chegando, irmão, chegando no mês de outubro, a época de eleição, onde muitas pessoas vão estar fazendo o seu voto. Escolha bem o seu candidato, escolha bem as suas pessoas que você vai votar, mas de uma coisa tenha certeza, tem muitas pessoas que mesmo lá na Constituição, nos meios políticos, esse espírito do anticristo já impera na vida dessas pessoas, porque cada um quer defender o seu espaço, cada um quer defender o seu salário, cada um quer defender as suas metas, mas na realidade, a palavra de Deus quer que nós brigamos, né? Quantos crentes vão sair para as ruas para entregar santinhos, para fazer menção de pessoas que estão envolvendo na política, que a politicagem já é o campo ou a área do anticristo. Que a Bíblia diz no capítulo 13 de Apocalipse, diz que o homem do pecado é um homem político que vai surgir nesta terra para poder causar tristeza, desgosto, angústia. E nós estamos vendo, irmãos, que tudo já está na mesa, tudo já está claro, aonde logo eles vão bater o martelo. E esta igreja, o mundo em geral, vai sofrer, vai passar por perseguição. A vinda de Jesus será iminente, o Senhor virá buscar a sua igreja, será repetido, será rápido, e preciso que nós possamos estar prontos, o povo precisa estar em alerta. Há um descuido dos pastores, há um descuido dos crentes, aonde não estão procurando abrir a mente para a realidade. O Senhor está falando sobre a sua volta, o Senhor está falando sobre o arrebatamento, mas muitos estão distantes,
Muitas pessoas estão olhando para aquilo que lhe apraz. Há pessoas que querem se envolver apenas com as vaidades desta vida. E nós precisamos de fato, irmão, acordar para a realidade. Pode ter certeza, irmão, o ano que vem, esta terra virá uma bagunça. Virá uma bagunça, eu digo, em termos de perseguição ao Evangelho, à palavra de Deus, à nova reforma, aonde vai causar muita tristeza, muito desgosto e muitas pessoas vão se perder. Da mesma forma que está acontecendo agora, de muitos estar confinados dentro de uma casa por causa de uma doença, por causa de uma gripe, uma enfermidade que está aí, uma doença que está atacando as pessoas, matando pessoas de fato. Mas você pode se prevenir, porque as coisas não estão indo desta forma. Muito susto, muito falatório, muita conversa em cima desse assunto, simplesmente para manter as pessoas presas e a igreja fechada. Da mesma forma que está acontecendo agora, vai acontecer do ano que vem para frente, porque vão manter a palavra de Deus, vão ser queimadas, estão querendo proibir casamento, estão querendo queimar a Bíblia, estão querendo trazer a liberdade para o homossexualismo dentro da igreja, estão querendo proibir o evangelho nas escolas, os que já proibiram, né? Estão querendo fazer muitas coisas, irmãos, ao contrário da palavra de Deus, e tudo isso é perseguição. Tudo isso é a igreja perseguida, o povo de Deus sendo perseguido. O alvo deles é o evangelho, o alvo dele é os cristãos. E nós precisamos estar em oração. A vida de Jesus está próxima, viu? A reforma já aconteceu dia 14 de maio, está camuflado para o dia 18 de outubro. Você pode olhar no Google, você pode puxar lá no Google e você vai ver a respeito da nova reforma, onde o Papa ele quer tratar sobre o novo governo mundial. E pode acontecer este mal logo. Mas antes disso, lembre-se que Jesus falou que antes que se manifestasse o homem do pecado, a igreja seria levada para o céu. E nós precisamos estar atentos. Para de ficar ouvindo pessoas que dizem, não é nada disso, não tem nada a ver. Cuidado com essas coisas, meu irmão. Abre o olho, se desperte, entre em oração, consagre sua vida, busca o Senhor, saia do pecado, deixa a iniquidade, deixa a vaidade e procura buscar ao Senhor. Estamos no fim dos tempos, muitas pessoas estão brincando com a realidade, a falta de amor aumentou, viu? A falta de amor, de união, o povo quer combater, o povo quer brigar, o povo quer pregar brigando, o povo quer pregar batendo no outro, quer desanimar a vida de outros, quando na verdade há tantas pessoas que estão sem conhecimento da verdade, que não examinam a palavra de Deus. Nós temos que lutar para ajudar essas pessoas, para ver se essas pessoas abrem a mente acerca da palavra de Deus, que por ela um dia aceitar Jesus, aceitou, porém não tem conhecimento adequado dentro da palavra de Deus. Aí nós entra numa rede social para poder falar essas verdades. Há quem diga, isso é besteira, isso é bobagem. Por quê? Porque não tem firmeza, porque não tem a palavra de Deus, não sabe explicar, não tem orientação correta e desanima a fé de outras pessoas. Então o que eu digo para você, aqueles que se dizem ser cristão e não são, os que dizem ser pastores, que dizem ser pessoas missionários e dizem não são, porque pregam o contrário, prega a palavra de Deus ao contrário, e nós precisamos abrir nosso entendimento para esta realidade e vamos ficar em alerta. Lembre-se, o amor que o Senhor nos entregou acerca da palavra de Deus, para que nós possamos fazer a obra, viu? Fazer a obra, nós possamos pregar a palavra do Senhor. O que eu entendo, eu, pastor Eronildo, o que eu entendo é que a igreja de Cristo precisava passar por uma nova reforma, sim, para poder tirar essas iniquidades, essas baboseiras que está na boca de muitas pessoas, nesse evangelho gold, nessas coisas que estão atrás de movimento, de roda-roda, pula-pula, quebra-bloco, traz vassoura, traz isso, o povo está inventando muita coisa. O evangelho precisa de uma reforma urgente. A igreja precisa voltar ao que era antes.
porque os pastores se corromperam por causa de salário, por causa de dinheiro. Está igual na época da Inquisição, está igual na época de Martinho Lutero, onde Martinho Lutero brigou, porque as pessoas tinham 2, 3 cargos naquela igreja católica, e com isso eles criavam suas próprias ordens erradas e pregavam para as pessoas. Então hoje nós estamos percebendo o quê? Estamos percebendo que as pessoas estão brincando com o Evangelho. Por ele ter um cargo maior na igreja, ganha um salário, aí não se importa com a vaidade, não se importa com o pecado. Tem até pastor dizendo aí que se alguém pregar contra a calça comprida, ele colocaria de branco. Isso é um absurdo, isso é uma iniquidade, é a falta de amor com a palavra de Deus para defender o seu espaço, o seu patrimônio, o seu salário. Não tem amor, não tem sinceridade, não tem compromisso com a verdade. Então, vamos nos converter diante do Senhor, e que a igreja de Cristo possa ter essa reforma, essa mudança, né? Para que possa o Evangelho do Senhor estar cheio de poder e autoridade como antigamente, para que as pessoas possam orar, milagre acontecer, Deus ouvir, o céu descer na igreja. Não adianta dizer que vamos fazer isso que o céu vai descer, não. Vamos nós buscar a Deus para que o Senhor venha operar em nossas vidas e andamos em obediência ao nome do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.